gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô Estrela Guia. Para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin, eu sou psicoterapeuta e espiritualista. E eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no meu canal se você já não é inscrito. E hoje nós vamos para o Relatos de uma Médium. Sim, hoje eu tenho algo para contar para vocês que fez parte todo do meu processo, né, mediúnico, toda essa questão dos estudos. Há uns 13 anos atrás, eu iniciei ali um processo de mediunidade aflorando, né? Então, assim, eu tinha ali algumas coisas que aconteciam e que eu não compreendia muito bem. Então, fenômenos, às vezes de ver vultos, às vezes de ouvir vozes. E assim, eu ouvia muitas vozes. Só que assim, não era tipo, oi, tudo bem, como é que você tá? Não. Era muita gente falando ao mesmo tempo. E era muito perturbador, porque eu não entendia o que elas falavam e tipo assim, não sabia nem o que fazer, né, com tudo aquilo que eu tava sentindo. E eu morava numa casa que era em frente ao cemitério Vila Mariana, eu sou de São Paulo, então era em frente ao cemitério Vila Mariana. E quando a gente se mudou para essa casa, que a minha irmã, a minha mãe, elas estavam cuidando da parte estrutural, estavam tirando carpete, que na época era carpete, colocando tacos de madeira. Eu passei em frente, né? Tipo, aqui era a casa e do outro lado a parede do cemitério. Eu tava na parede do cemitério, que dava de frente pra casa. Eu tava passando com a minha mãe e tava em processo de locação ainda, né? Elas estavam vendo toda essa parte de contrato, orçamentos, enfim. E não tinha ninguém morando na casa, né? Não tinha ninguém. A gente não tava lá ainda. E logo que a gente tava passando, eu olhei assim pra sacada e vi duas mulheres, eu lembro perfeitamente o rosto delas e como elas eram. E aí elas acenaram pra mim, né? E a gente já tinha visitado a casa, foi visitar, ver como que era tudo. E aí elas acenaram pra mim. Aí eu peguei e fiz assim, acenei de volta. E a minha mãe olhou pra mim e falou assim, pra quem que você tá acenando? Pra quem que você tá acenando? Aí eu olhei e falei, as duas mulheres lá, a senhora não tá vendo? Aí ela falou pra mim, como assim duas mulheres? Não tem ninguém lá, Yasmin. Você tá falando da floricultura? Porque embaixo era a floricultura. Eu falei, não, mãe, eu tô falando lá em cima. E aí ela falou assim, não tem ninguém. Eu falei, como assim não tem ninguém? Eu falei, será que não entrou alguém pra ver a casa, alguma coisa assim? Ela, não, filha, já está alocada, a gente só tá no processo de ver as questões dos orçamentos. E aí eu fiquei, deu um gelinho assim, né, eu era criança. E, na verdade, depois que a gente entrou pra essa casa, que a gente começou a morar, a minha irmã, ela tinha muita mediunidade aflorada, né? E a minha irmã, ela ouvia muito os espíritos, né? E ela comentou comigo que tinha realmente duas mulheres lá, que elas moraram nessa casa. Essa casa ficou fechada durante 10 anos antes de a gente alugar. Ninguém parava nessa casa, coisa nem de um mês, assim. E muitos contratos, quando as pessoas iam tentar alocar, acabavam desistindo no meio do caminho. E a gente foi os únicos que conseguiu realmente ficar nessa casa. A gente ficou cerca de... eu saí de lá com 14 anos. A gente ficou uns 5 anos, mais ou menos, 5 a 6 anos nessa casa. E dentro desse percurso, assim, houve muitas conturbações. Gente, eu vivi momentos bons, mas eu vivi momentos muito conturbados também. E a minha irmã falou que essas duas mulheres, elas vinham conversar com ela também durante a noite e às vezes ao dia, que eram mulheres que moravam lá naquela casa ainda, espíritos que moravam lá ainda, e que não queria que a gente ficasse, queria que a gente fosse embora, né? E a vizinha, que a minha mãe acabou fazendo amizade, ela contou pra gente que essa casa foi construída com restos de terra de cemitério há muito tempo atrás. Isso ela falou, tá, gente? Eu não tenho como comprovar. E que realmente tiveram duas moradoras lá e que elas faleceram na casa, inclusive, né? Eu não sei se eram irmãs, o que era, eu não me recordo. E a minha irmã teve que ir conversando com elas, né? Pediu auxílio espiritual também naquela época,
para que a gente conseguisse ficar na casa, a gente precisava de um lugar, né? Os meus pais, eles trabalhavam autônomos na época, então a gente precisava daquela casa e também da estrutura dela para morar e para trabalhar. E aí, tudo bem. Acabou que a gente ficou, a minha irmã entrou em um acordo, né? Eu lembro que foi um pai de santo lá na época benzer a casa, foram fazer uns trabalhos assim para ajudar mesmo, porque era muito pesado o clima da casa. A casa era enorme, enorme, enorme. E aí passou-se o tempo, né? Com os meus 10 anos eu comecei a perceber algumas coisas estranhas, assim, nos cômodos. Eu comecei a ver, eu comecei a ouvir, e aí que começou essas vozes, e eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Até que um dia, a minha irmã virou pra mim e falou assim, você tem que estudar. E eu não entendi o que eu tinha que estudar, né? E ela falou, não, você tem mediunidade igual a mim, você precisa ir em busca de estudo para você entender o que acontece com você. E aí eu comecei a procurar livros, peguei os livros da minha irmã, comecei a estudar, comecei a procurar entender. E como eu morava no cemitério, toda segunda-feira eu ia lá no cemitério acender uma vela para as almas, em um túmulo que possa ser que vocês tenham escutado falar, que é o túmulo do Luizinho. Acho que é Luiz Guilhermo, acho que é assim, é italiano, eu não sei a pronúncia exata. Mas é um túmulo que fica na Vila Mariana, no cemitério Vila Mariana, 157, o túmulo. E esse túmulo, a minha mãe dizia que era um túmulo de um menino milagroso, né? Então, eu costumava ir muito lá nesse túmulo com a minha mãe, que minha mãe fazia as orações. Então, eu passei toda segunda-feira ir nesse túmulo, fazer as orações para as almas e pedir para aquelas almas que muitas vezes vinham buscar ajuda, vinham me procurar para pedir algum auxílio, porque mediunidade, ser médium, você é um canal, né, entre o plano terrestre e o plano espiritual. Então, foi um processo, assim, muito doloroso, porque a pouca idade, né, que eu tinha, e entendimento também, a minha irmã não era uma pessoa que ficava ali pegando na minha mãozinha, ensinando as coisas, então eu tive que ir atrás de conhecimento, atrás de auxílio, mas assim, eu posso falar pra vocês, depois de todo esse tempo, eu compreendi a grande importância de ser esse intermédio, né? E que a mediunidade não deve ser usada de maneira errônea e de maneira que vá prejudicar o seu semelhante, né? Ou de maneira vaidosa. É um dom concedido ali para que a gente evolua e para que a gente realmente esteja ali conectado também com o mundo espiritual. Porque, na verdade, todos nós, né, que estamos aqui no planeta Terra, nós somos espíritos passando por uma experiência humana. E é muito natural isso. Então, para quem muitas vezes não tem entendimento, acaba tendo medo do espírito, sendo que você é um espírito num corpinho físico e muitas vezes não entende isso. Então, dentro desse conjunto todo, eu desenvolvi, né, um trabalho que é a psicoterapia holística, onde é voltado também para pessoas que têm ali o grau de mediunidade, mas não desenvolveu, ou também não entende muitas vezes essas coisas que acontecem, que a gente costuma dizer que são sintomas da mediunidade. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar toda essa questão. Vamos trabalhar essa questão mental, essa questão energética, que muitas vezes, algumas coisas que aparecem no nosso físico têm a ver com algumas ações espirituais. E em breve eu vou contar mais um relato para vocês sobre algumas coisas que apareciam no meu corpo e que não eram causas realmente físicas, tá? Que a medicina vai lá e vai falar, ó, isso daí você bateu na parede. Depois eu conto para vocês no próximo vídeo. E se você se interessou, tem interesse de saber mais como que é a psicoterapia holística, como que eu abordo essa questão também da mediunidade, entra lá no meu Instagram, nas redes sociais que eu vou deixar abaixo para vocês na descrição. Então vocês entram lá, pode me chamar que a gente conversa, eu passo todas as informações para vocês. E é isso aí. Esse é um relato de uma médium. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e muita, muita gratidão.